bom dia, estamos de volta, Mundial e você chegando para te fazer companhia nesta manhã de sábado, aquele programa especial de 1 hora, onde eu trago sempre um comunicador da Vibe Mundial. Estou recebendo aqui uma prata da casa. Hoje nós vamos conversar com Sheine Abreu. Bem-vinda, Sheine. Obrigada. Prazer te receber. Prazer também estar aqui no seu programa. Né, que faz tempo. Faz tempo que você não vem. Ele estava falando que teve uma pandemia aí no meio do caminho. Mas a gente está aqui, né? O importante é isso. Exato. Programa Arquétipo Ateliê de Arquitetura. É isso? É isso. Na madrugada que eu idealizei o programa, eu escolhi esse nome porque arquétipo quer dizer arquétipo Ateliê de Arquitetura quer dizer protótipo ideal de arquitetura. Então, no meu caso, o protótipo ideal de arquitetura do design de interiores e da vida das pessoas é quando ela coloca o Feng Shui em prática e obtém resultados. Vamos falar de Feng Shui? Feng Shui, Feng Shui. Feng Shui, você está falando como é escrito. Quando nós falamos Feng Shui, nós estamos falando vento e água, que são duas forças fundamentais que o ser vivo não vive sem elas. Sem água nós conseguimos resistir algum tempo, mas sem ar, alguns minutos. Não. E a gente traz uma energia, né? Exato. Quando a gente fala o Feng Shui. Feng Shui. Feng Shui. Se a gente pronunciar como eles falam, você vai ver que faz o som de água. Feng Shui. Vivendo e aprendendo. Bonito isso, né? Tudo eles têm detalhe. Não é? E aqui na Vibe Mundial você tá quando? Que horário? Eu faço aos sábados às 19h30. Todo sábado às 19h30, logo depois então da Carmen Ballester. Isso, exatamente. Da nossa querida Carmen Ballester. Não é? Olha que programação legal, né? Você já ouve uma, já fica aí sintonizado e vai noite afora. Exatamente. Muito bom. Sheine, vamos conhecer um pouquinho do teu trabalho. Quando que você começou a estudar esta modalidade? Para muita gente acha que é esotérico, mas não, né? Não, é esotérico porque é uma coisa desconhecida, porque as bases do Feng Shui são as mesmas, os pilares do Feng Shui são os mesmos da medicina chinesa, da acupuntura e do Tai Chi Chuan. Inclusive, o Feng Shui é considerado um dos pilares da MDC, da medicina tradicional chinesa. Então, e não é algo assim que foi inventado de ontem para hoje. Tem falam muita bobagem. E é muito importante esse espaço, eu agradeço esse espaço de esclarecimento. Por quê? Porque as pessoas, nada chega a você, depois de milênios, se não tem propriedade, não tem verdade, se não tem resultados. Então, nós temos 4 escolas de Feng Shui, eu estudei as 4, a que eu falo aqui na rádio é mais a Black Hat 7, porque foi desenvolvida numa linguagem mais ocidental. Então, fica mais fácil das pessoas entenderem. Mas as bases são as mesmas das tradicionais de 3, 4 mil anos. Então, bem antiga, né? Sim. A Black Hat 7 ela foi criada pelo mestre Lin Yun, que ele veio do Oriente e foi para os Estados Unidos, e lá ele desenvolveu essa escola. Então, é uma escola mais recente, ela tem 40 e poucos anos. Novinha. E aqui no Brasil ela tem cerca de 27 anos. Mais nova ainda. Fala a verdade. E você estuda isso há muito tempo, né? Há muito tempo. Foi assim, eu fazia arquitetura, eu estudava arquitetura, e eu colecionava revistas nacionais, internacionais, que eu queria pesquisar, inovar, conhecer. E numa dessas tinha uma matéria sobre uma menina chinesa que veio com os pais para os Estados Unidos e que nos projetos dela, ela começou a aplicar o Feng Shui e quem morava na casa dela sentia que estava diferente da casa antiga, etc. E aí ela falou da filosofia que ela aprendeu desde criança com a avó. E aí eu lembrei da minha avó falava, não, mas eu gosto meio parada aqui, deixa eu mudar tudo isso aqui de lugar. Aí eu lembrei da minha avó e falei, gente, mas o que é isso? E não tinha livro nenhum aqui no Brasil, nada, e eu não queria fazer, eu queria estudar. E aí, aquelas coisas do destino, a minha irmã conheceu uma pessoa, que é a Silvana, que tinha acabado de chegar dos Estados Unidos, e ia montar um curso básico. Ela disse, olha, não é curso profissional, porque eu acabei de fazer o curso. Eu falei, não, mas você vai fazer a apostila? Tô lá. Eu quero conhecer o básico para eu poder seguir minha trilha. Exatamente.
E aí, ela falou assim, olha, o discípulo do mestre Lium vai vir ao Brasil. E eu já coloquei seu nome na lista, eu coloquei o meu e o seu. Eu falei, Nossa, que ótimo. legal! Então, a quem me começou a ensinar alguma coisa foi a Silvana. Aí, quando o Sanchanja, que é discípulo do mestre Lium, quando ele veio para o Brasil, foi um curso de 9 dias, das 7 da manhã às 9, 10 da noite, porque coisa oriental é diferente, né? E depois eu fiz vários cursos, sempre que ele vinha. Depois eu fui para lá também para estudar com o mestre Lium, que faleceu, ele já estava com ele. Se apaixonou pelo tema, né? Completamente, completamente. Porque é muito interessante para você fazer uma prática e sentir os resultados. E assim, na realidade, a coisa mais interessante que tem, porque eu falava do assunto tal, aí um ouvinte do programa, eu estou tentando lembrar o nome dela, porque isso faz... Algum tempo. Né? Então, eu criei o programa porque, tipo assim, eu fiquei sabendo da rádio, aí eu falei, gente, eu queria tanto que muitas pessoas soubessem disso e se beneficiassem com esse conhecimento, porque uma casa que faz o Feng Shui irradia a todo o seu redor. Porque a luz... não fica só concentrada. Não. Por exemplo, nós fizemos um trabalho muito grande com esse grupo que, no Brasil, quando eu fiz esse curso, nos formando 34 pessoas no Brasil inteiro. Uhum. Eu faço parte do primeiro grupo formado. Então, teve um trabalho, por exemplo, as favelas, elas têm uma energia muito pesada, muito densa, né? Então, nós fomos fazer, era uma questão de um trabalho conjunto com o mestre aqui e com parte do grupo, que nem todo mundo era de São Paulo, não pôde ficar todo o tempo, porque afetava a energia que vinha de lá, afetava muitos condomínios no entorno. Né? E aí uma pessoa viu, e aí nos chamaram, então, alguns condomínios nos chamaram, nós somos um grupo de 10, 12 profissionais recém-formados com o mestre nesses condomínios. E normalmente as favelas, hoje chamadas de comunidades, são normalmente muito próximas também a grandes residências, né? Sim. E tudo acaba sendo afetado? Sim, acaba, porque eu estava comentando agora há pouco. Por exemplo, como nós estamos chegando nas pessoas? Através das ondas do rádio espaço. A energia, ela vibra e ela se irradia. Então, por exemplo, é como se quando você joga uma pedrinha num lago, não faz aquela circunferência? Sim, é isso que acontece. Exatamente. Então, por exemplo, se chegar uma pessoa mal-humorada aqui, nós estamos aqui de bom humor, curtindo, tal, não sei o quê, de repente, a gente não percebe, nos afeta. A gente começa a ficar incomodada, né, com alguma coisa. Então, por isso que a gente fala, nós temos que nos blindar, né? E o nosso espaço sagrado, primeiro, que é o nosso corpo, mente e espírito, e depois o nosso espaço sagrado do lar. Então, é muito importante nós mantermos o nosso lar o mais equilibrado possível, principalmente o nosso dormitório. Por quê? Onde você vai repor suas energias? Nesse dormitório, no quarto. Né? Então é muito importante como você cuida dali, para ele poder cuidar de você. Entenderam? Te ajudar a se recompor, né? A questão não é apenas a beleza, mas a organização, a energia que circula em todo o ambiente. E a composição. E a composição é feita numa das teorias, que são várias teorias milenares, que é a teoria dos 5 elementos. Um ambiente, para ele estar equilibrado e poder trazer isso para você recompor sua energia, primeiro, tem que conter os 5 elementos, que tem os nomes de tipos diferentes de energia que tem na própria natureza. Então, por exemplo, porque a cor é isso. Não, a cor, ela tem uma vibração energética similar à madeira, similar ao fogo, similar à terra. Então, você tem que saber equilibrar. Então, vamos supor, eu vou cuidar do meu quarto. Então, eu preciso prestar atenção, não apenas na disposição da mobília, mas também nas cores, na decoração. Por exemplo, o vermelho é uma cor que é o elemento fogo, mas se você não gosta de vermelho, você não precisa pôr o vermelho. Você pode pôr alguma coisa de lã, você pode pôr uma imagem, uma pintura,
Não, que tenha um detalhe. por exemplo, algo elemento fogo. O ser humano é elemento fogo. Por exemplo, uma foto sua, você é elemento fogo. Uhum. Né? Você vibra, você está viva. Uhum. Então, é uma foto sua, por exemplo. Né? Uma coisa muito importante que você falou aqui do mobiliário, o que tem importância no mobiliário? Por exemplo, pessoas mais sensíveis, às vezes põem a cama em frente à porta. O que acontece? O Ti, tudo tem que a gente trabalha com harmonia e equilíbrio. Se é muito, faz mal. Se é pouco, faz mal. Pessoas sensíveis que ficam dentro da porta, elas vão ter insônia, agitação, vai até alteração de humor. Então, por exemplo, tem que ver muito, principalmente, o que está atrás da cabeça. Né? Eu teve uma pessoa no Grande ABC, que a Mundial tinha muita audiência naquela região. Aliás, eu fui levada para o ABC, primeiro por um ouvinte. Foi muito interessante que ela organizou. Ela falou, olha, eu queria que você viesse dar uma palestra aqui na minha cidade. Eu falei, vamos combinar. Não, eu já combinei. Só falta você aceitar. Sério, ela conseguiu o auditório da Câmara Municipal, falou com Uau. o presidente. E tipo assim, eu falei, mas como? Você já agora eu reservei tais dias, qual que você pode vir? E eu falei, mas será que eu vou chegar lá até alguém? Eu falei, pelo menos umas 20 pessoas vai estar lá. Cheguei lá, tinha 150. Uau! Ela mobilizou a comunidade. E veja, e foi uma coisa assim, que eu fiquei muito impressionada da organização. E aí tinha uma professora do Senac São Caetano, professora de design, do curso de design. Aí ela estava lá no final da palestra. Eu fui dar palestra lá em São Caetano. Eu fiquei alguns meses que eu ia toda semana para o Grande ABC. E foi, deixa eu ver se eu lembro o nome, Valdívia. A Valdívia Latari? Não sei o sobrenome. Só falta, a Valdívia foi nossa comunicadora, parceira nossa. Pode ser também. Ela tinha umas ideias até, eu falei, olha, vamos lá na rádio, você fala, né? E foi assim que ela veio. Então deve ter sido isso mesmo. Virou comunicadora nossa. Só pode ser a mesma, porque esse nome não é comum. Nome, exatamente. Não é comum. E é interessante a gente olhar para isso, né? Porque conforme a gente vai falando, a gente vai percebendo que você aí do outro lado também está prestando atenção na tua casa agora. Exato. E não só na casa, né? Não só, em tudo. Porque no carro, em tudo, no seu trabalho. Porque é o seguinte, um pequeno detalhe faz diferença. Então eu falo para as pessoas, mas não é possível isso. Eu digo, olha, a sugestão que eu dou sempre, para todo mundo que eu passo alguma orientação de feng shui, é o seguinte, você vai trabalhar determinada área. Você anota como está, coloca a data e depois faz as práticas de feng shui. Depois de um tempo, você dá uma olhada, porque como as mudanças, dependendo do tipo da pessoa, são sutis, são mais rápidas, mais fortes, mas ela tem que ter parâmetro de comparação do antes e do depois. Lógico. Você entende? Então, eu sempre sugiro, em palestra, em curso, consultoria, e para as empresas também, sempre objetivando o quê? Ver o resultado. E eu falo, olha, o feng shui não é só pintar uma parede, colocar um objeto, trabalhar uma ferramenta. Não, é um processo de mudanças que leva a conquistas. Inclusive no feng shui tem uma fórmula que é P mais O igual a S. Quer dizer o quê? Preparo mais oportunidade é igual a sucesso. Então, por exemplo, né? Então você está me dando uma oportunidade para falar com os comunicadores, um convite muito agradável, que é um programa que divulga o trabalho de todos nós comunicadores. Então é muito relevante para todos nós. Isso é uma oportunidade muito boa. E é isso que as pessoas entendem. Feng Shui é uma oportunidade. E a oportunidade, se você não está pronto, se o seu ti pessoal e o ti dos seus doentes não está esse equilíbrio, a oportunidade passa e você não vê. E passa. E passa. O problema é que passa. Então, muitas vezes fala, mas eu não consigo isso, não sei o que. Mas é o seguinte, por que não conseguiu? Você está prestando atenção ao seu redor, o que está acontecendo, né? As oportunidades estão aí. Então, o Feng Shui colabora neste processo de autoconhecimento, desenvolvimento. Porque não é só o ambiente. Não. Ele vai muito além, porque eu estou lidando com energia, né, Sheine? O tempo todo. Nós somos seres de pura energia. O que nos faz movimentar? Nossa energia, nosso espírito. Então, tudo é energia. E o que mais nos afeta é exatamente o que nós não vemos. E não vemos, está no invisível.
não é? Exatamente. E se num ambiente de trabalho, por exemplo, às vezes a pessoa fica irritada, chega no trabalho e fica irritada. Não é? Isso é um exemplo. Muito forte. Fica irritada, começa a arrumar desavença com um colega de trabalho, as suas funções não andam. Não é? Tem alguma coisa errada. Tem. E às vezes é só no trabalho. Porque em casa às vezes está harmonizado, né? Ou um complementa o outro. Pode complementar, como um pode trazer a bagunça para o outro. Exatamente. Por exemplo, se a pessoa ela não está equilibrada e harmonizada, ela vai ficar mais sutil. Né? O que acontece? Quando as pessoas estão desarmonizadas e convivem num ambiente desarmônico, leva a doenças psíquicas e físicas. Ok. Né? Porque a psique influi no físico, assim como o físico influi na psique. E aí, quando eu fui estudar física quântica, e eu fiquei até com vergonha de perguntar para a Amit Goswami, porque eu fiz retiros com eles, fiz vários cursos e tudo. E aí eu estava com vergonha de perguntar para ele, porque eu achava que havia um ponto de congruência da física quântica com o Feng Shui. Aí que eu estava pensando, e se ele concordava comigo. Aí eu estava com vergonha de perguntar, aí tinha um tradutor no chat, eu escrevi um bilhetinho dele. Ah, tá. E eu fiquei assim. Mas perguntou, então? Perguntei. E ele disse, totalmente. Porque nós estamos lidando com forças do universo. Ele falou a linguagem do Feng Shui. Porque na Índia tem um tipo Feng Shui que chama Vastuvaya. Que daí eu conversei com a Amit, e aí eu fui estudar Vastuvaya também. Eu estudei 5 escolas. Né? Então, eu estudei as tradicionais, a Basai, que, por exemplo, a Shane, olha, eu comprei um apartamento, uma casa nova, vou me dar. Eu falei, vamos analisar. Porque, pelos cálculos que se faz pela Basai, que é uma escola de 4.000 anos, ela vai te dizer no que aquela casa vai te afetar. Em que área da tua casa, se é favorável ou não. Eu falo, então, antes de comprar ou alugar, o chinês, o povo oriental, eles não compram nem alugam sem fazer o estudo de Feng Shui, para poder ver no que vai interferir na sua vida. Então você fala, poxa, mas aquele casal era tão bacana, aí compraram uma casa nova e se divorciaram. Né? A Silvana, essa que nós começamos a estudar juntas, ela começou a me ensinar e depois fomos estudar juntas Feng Shui. Ela mesma, quando ela estudou Feng Shui, ela falou, então foi isso que aconteceu lá. O sonho dela era construir uma casa. E era no interior de São Paulo, e ela e o marido conseguiram. Moraram 1 ano juntos lá. Se separaram? Sim, porque quando você analisa a planta da casa, tem áreas, né? São 8 áreas do baguá. Então, por exemplo, aqui o canto superior direito é o do relacionamento e amor. Era a área faltante. Faltou relacionamento e amor. Acabou. Porque o relacionamento e amor, ele precisa de fogo e de terra para concretizar. Né? Se você joga só água... Né? Então, fazia um L aqui, não tinha. E o que apagou? Não tinha nenhuma construção lá. Não, porque a casa era na forma de L. Já era na forma de L. O canto superior. E aqui onde tinha que ter fogo, madeira e terra, tinha a piscina. E o ideal era ter um jardim, por exemplo. Mais jardim, tá? Mas o volume de água era superior à terra e à madeira. Então, não dá conta. Então, o relacionamento precisa ser quente, precisa ter fogo. Agora, se você joga uma piscina de água em cima, o que aconteceu? Olha o tamanho olha quantos litros de água vai numa piscina. E eles se divorciaram e colocaram a casa à venda. Aí venderam para um casal recém-casado. Oh, meu Deus. Depois de 2 anos, quase 3, eles estavam com o primeiro filhinho, se divorciaram também. Oh, gente. Entendeu? Então, e ela foi só descobrir isso, do que estava causando um problema, quando ela foi estudar Feng Shui. Quando eu a conheci, ela já estava há 15 anos divorciada do marido. E ela só foi. Então, o Feng Shui é uma ciência, uma arte milenar. Mas ele é muito espiritual. Então, é muito bonito, porque você vê um conjunto. Isso prova, né? Isso prova mesmo. E a maioria acaba comprando uma casa que já está pronta. Quando a gente tem a oportunidade de fazer um projeto, a gente pode fazer uma consultoria, né? Exatamente. Agora, e quando as pessoas já compram um apartamento que está pronto, por exemplo, né?
O ideal é fazer também uma consultoria para Sim. verificar qual vai ser o quarto do casal, aonde vai ser uma área mais social. Como é uma onde- coisa, no apartamento dificilmente se consome lá, então o Feng Shui, ele tem a parte intuitiva, a técnica e a transcendental. A intuitiva é quando eu visito o imóvel, a empresa, a indústria, né? A técnica é quando eu pego a planta e coloco o baguá e vou analisar, Tá. né? Agora, por exemplo, se a pessoa tem um banheiro, um lavabo no guarda prosperidade, então o que acontece? Aquele fluxo que faz a água, aquele vórtice de energia que faz para baixo, suga toda a energia do fluxo da prosperidade. Então aquela pessoa vai trabalhar e não consegue juntar dinheiro, não consegue fazer as coisas. E no caso, um apartamento afeta o apartamento de baixo, Claro. outro. Claro, porque o andar Cada menos energia. recomendado é sempre o que às vezes é até melhor e maior, é o primeiro andar. Porque toda a carga de chakra, energia não boa, que é tudo aquilo que nós expressamos do nosso organismo, para desintoxicá-lo, quem vai para baixo vai para quem? Para quem está Para quem está no primeiro andar. Quem está nos andares mais baixos. Agora, o que o Feng Shui faz? Eu não tenho como modificar a planta do prédio. Então, por isso que a gente tem a técnica, a intuitiva, a técnica e a transcendental. A transcendental é o seguinte, são curas que nós fazemos, que é um paliativo. Então, não tem... Então, por exemplo, quando a gente pode fazer o completo, a gente dá até 80% de probabilidade de... Né? Quando... a gente faz uma cura transcendental, o teor é menor, mas afeta muito. Por exemplo, se, que nem uma amiga, ela já mudou do apartamento, e ela falou, Sheila, elas mudaram do apartamento e foram para casa, a vida deles mudou, assim, uma coisa impressionante. Que a minha preocupação na casa dessa minha amiga, que se você entrar no hall, que porcaria de lavabo na entrada. Eu acho um horror. Eu acho Não é legal, né? Não, eu acho, além de deselegante, tem uma série de impropriedades e o apartamento era assim. Mas na planta do apartamento dela, o lavabo ficava justamente trabalho e carreira. E o marido dela é um excelente advogado, ela tem uma loja de roupas, finérrima, muito boa. Mas sabe quando, depois que eles mudaram para lá, o que nós estamos fazendo de errado? Foram fazer até terapia, o que eles estavam fazendo? Porque eles estavam tão bem no outro e eles foram para esse apartamento. Porque eles estavam se preparando para comprar essa casa que eles estão agora. Eu falei, não vejo a hora deles mudarem desse apartamento, porque era um banheiro. Eu falei, mas como eles vão mudar? Então eu falei, você não quer só amenizar, porque vocês vão mudar, mas enquanto vocês estiverem aqui, vai... Ela disse, eu não sei o que aconteceu. Aí eu expliquei para ela ficou fãzosa do... Ai, que bom. Vamos dar uma calmaria aí, né? Vamos acalmar a situação também, não toma nenhuma atitude drástica, porque é temporário. Porque é o seguinte, nós usamos as forças e energia do universo. Sim. Então, por exemplo, a cura que eu fiz foi com planta, com flores, pedra, com essas coisas. Resolvido. Com terra, porque o que barra a água? A terra, né? A terra, né? O que segura. A gente não faz barragem para segurar a água. Então, qual era o problema lá? Era o vórtice de energia. Então, a gente faz isso. A gente usa curas transcendentais. Muito bem. Estou conversando com a Sheine Abreu. Como passa rápido, né? Voa, Papo né? bom voa, né, Voa. Sheine? E a cabeça já vai viajando nas perguntas aqui. Sheine Abreu, que está aqui com a gente todo sábado. Às 19h30. Hoje tem, 19h30. Programa Arquétipo. Ateliê de Arquitetura. Chique, né? E como essa semana nós tivemos o Dia dos Amigos, o tema desta noite vai ser inicialmente, eu fiz falando sobre amigos e benfeitores, carnais e espirituais. E esse quadro Amigos e Benfeitores, além de ter essa parte de amigos, espirituais e carnais, é muito ligado à prosperidade. Muito bem. Afinal de contas é isso, né? A gente se relaciona com os amigos para todo mundo ficar bem junto. Exato. Não é? Esse é o objetivo. Esse é o objetivo. Quem quiser contato com a Sheine Abreu, o telefone é 55230229. 55230229. Corre, pega papel e caneta que eu vou repetir na volta do bloco. Intervalo comercial, daqui a pouquinho a gente volta. Estamos de volta hoje, Mundial e Você. Estou conversando com a Sheine Abreu do programa Arquétipo. Quando?
sábado às 19h30. Telefone de contato, Sheine. 5523-0229. Caixa postal, pode deixar nome, telefone e a pergunta. É isso. Pode fazer pergunta também? Pode, porque eu respondo no telefone ou no programa. É assim o contato com a Sheine. 5523-0229, é uma caixa postal. Ou então você manda um e-mail para... Arquétipo Shane, meu nome se escreve shane@terra.com.br. Arquétipo Sheine com SHANE, o nome da Sheine, @terra.com.br. Certo? Certo. Vamos continuar? Vamos continuar? É interessante quando a gente fala do Feng Shui. Isso. Feng Shui. Tem que falar com essa energia, gente. Quando a gente vai falar dessa... É uma técnica, uma ciência, né? É uma filosofia, uma ciência e uma arte. Olha lá, é milenar. Muita coisa junto. É milenar mesmo. E a gente está aqui entendendo como que funciona isso no nosso ambiente com a nossa energia também. Exatamente. O mais importante é isso. Quando a gente olha para ambiente corporativo, por exemplo, você deve dar bastante consultoria para empresas, né? Tem períodos que eu sou mais chamada para empresas do que para residências. Mas aí eu vou fazer a empresa, acabo fazendo a residência. Já faz tudo, né? Olha, tá aqui, tá funcionando, vamos lá em casa? vamos ajeitar lá em casa porque tá precisando. E é importante porque quando a gente olha para isso, através de uma técnica milenar, a gente vai além da decoração. A gente olha para elementos da nossa casa e do nosso trabalho que vão trabalhar exatamente o que a gente quer, o que a gente precisa, né, Sheine? Exato, porque é o trabalho do direcionamento do fluxo de energia. Então, é isso que é interessante. Então, às vezes, pequenas alterações, pequenas mudanças, colocações de algumas coisas, você sente a diferença. Porque nós somos energia e tudo que está à nossa volta é energia. E um exemplo que eu sempre dou, por exemplo, que coincide em algumas famílias, que quando há discussão, é sempre no mesmo ambiente. Presta atenção. Ou é na mesa de jantar, ou é naquela sala. Coincide, uma coincidência, né? Acontece, o que acontece? Quando nós falamos coisas boas, damos risadas, é um tipo de energia que vai impregnando as paredes, os móveis. Quando é ruim, também. O que acontece? Quando os objetos, as paredes, cortina, tudo estão por demais impregnados, o que eles fazem? Eles estão saturados. Então, eles devolvem ao ambiente, você reinterage com aquela energia. Tá. Entende? Por isso que é importante fazer limpeza energética, sempre arejar muito a casa. Todas as coisas que nós ensinamos são coisas simples, que nossos antigos também faziam, era hábito, né? E várias religiões, por exemplo, fazem isso até hoje em dia. Através de defumação. Defumação e limpeza mesmo. Limpeza. Porque a base do Feng Shui é limpeza e organização. Tá. Né? Porque a sujeira, a desorganização, ela forma uma energia que chama Cha. Energia estagnante, bloqueante. Então, vamos supor, bagunça. É um exemplo que eu dou muito, porque é bem fácil, todo mundo entende. Por exemplo, você tem um quartinho lá, tá quebrado, coloca lá, depois eu conserto. Não gosto, vou por lá. E vai entulhando. E vai entulhando, vai estagnando, bloqueando o fluxo de energia. De repente, lá é seu guarda da prosperidade, o seu fluxo de abundância de dinheiro. O que acontece? Bloqueou o fluxo. Né? Então, como você que está nos acompanhando aqui o programa da Samira não sabe ainda aonde é o guarda da prosperidade, por exemplo, então arruma tudo. Shane, mas eu não tenho tempo. Não. Preparo, P, mais O, igual a S. Preparo mais oportunidade. Então, você organiza, vamos supor, eu tenho 10 gavetas no quarto. Um exemplo. Arruma uma por dia. Que daí você em 10 minutos você faz, 15 minutos você faz. É a organização, porque num ambiente organizado, a gente consegue sempre mantê-lo mais limpo também, né? Mais limpo, fica mais fácil de limpar. E segundo, o fluxo de energia flui melhor, né? Então, o que nós temos que evitar é energia estagnada. Porque energia estagnada, ela bloqueia, estagna. Então, o que acontece? Você fala, poxa, mas eu trabalhei tanto, eu não tenho como, por que eu não consigo? No trabalho eu faço tudo certinho, mas quando você volta para casa, que é onde você vai repor as suas energias para o dia seguinte,
você não repõe. Então, você, ao invés de repor 80%, 100%, você repõe 20%, 30%. Não tem um descanso Porque- de verdade, Exato, exato. porque está saturado o ambiente. Exatamente, porque você está interagindo com as mesmas energias e isso traz um alto desgaste. Então, eu lembro de um casal, recém-casados, inclusive, que eles diziam que eles sentiam, sabe, que eles estavam pesando alguma coisa e tal. E eu falei, mas o que está acontecendo? Porque eles namoravam já há algum tempo, cada um tinha sua casa, aí casaram e foram para a mesma casa. Então, era muita coisa. Então, eles amontoaram tudo num quartinho. E eles nem entravam lá. Então, ficou aquela coisa. Então, desse jeitinho, ficou um quarto de despejo. Tomem cuidado com esses quartos de despejo. E impressionante como todo mundo faz isso, né? Todo mundo vai deixando. Mas até o quarto de despejo pode ficar organizado. E outra coisa, a oportunidade que dá quando você faz uma organização das gavetas, dos armários, por exemplo, é o seguinte: quando você tira uma peça ou mais peças, você abre espaço para o novo. Porque às vezes o teu armário está entulhado, mas metade você não usa. Né? Tá lá um século. Eu fico me policiando também para não fazer isso, porque às vezes a gente faz. Faz. Né? Então é importante. Outra coisa importante também é a cozinha. A cozinha é um ambiente importante, o dormitório é super importante. Né? Na cozinha a gente faz a comida, né? Tem um movimento. Você falou uma coisa importantíssima, Samira, sobre a cozinha. O fogão é um dos instrumentos muito importantes, porque cada boca do fogão representa uma forma do dinheirinho entrar. A boca do fogão? Sim. Então, qual é a sugestão? Faz o pré-preparo na pia e quando você vai colocar no fogo, procure usar o maior número possível de bocas ao mesmo tempo. Porque você está acionando maneiras diferentes do dinheiro entrar na sua mão, na sua vida. E normalmente, na minha casa é assim. A gente acaba usando 2 bocas do fogão mais vezes do que as outras 3, né? Mas você tem mais 2. E a do meio a gente nem usa quase. Pois é, né? Olha lá. Tá tudo errado. Tem que usar tudo, né? Não, Mas eu sou de preparar tudo na pia e depois ir pro fogão. Mas o ideal é fazer o arroz, o feijão, o bife, tudo junto. E aquela sugestão. Quando você for fazer isso, escreve a data que você começou a fazer e depois de uns 60 dias, né? Faz um bloquinho, um caderninho que você tem em casa. Eu vou te passar se você me mandar a cópia da planta da sua casa, eu faço isso para você. E você anota. Porque senão você esquece e não percebe. E é interessante isso, né? Porque a energia muda em algum setor, né? Você está dizendo que no fogão quer dizer a prosperidade. Não, cada boca do fogão representa uma forma de dinheiro entrar. Vamos supor que você tenha 2 tipos de renda. Talvez você tenha oportunidade e não está usando de ter mais 2. E se na casa tem mais de 1, 2 pessoas? Não, vai afetar... para todo mundo. Afeta a família. Para todo mundo, tá. Afeta a família. Porque quem convive sobre o mesmo telhado, eles são muito preocupados com a questão de telhado. Né? Tem muitos estudos. Então, todos que moram no mesmo telhado, um interfere na vida do outro. Sim. Não tem como. Né? Para o bem e para o mal. Mas a gente sempre torce para que seja para o bem. Sempre, lógico. Mas o fogão é uma peça muito importante. O posicionamento dele na cozinha também. Então, você sabe o que você coloca. Porque no Feng Shui, nós analisamos o que está na frente, o que está nas laterais, o que está atrás, o que está em cima e o que está embaixo. Tá. Porque tudo interfere. E é impressionante, porque há 3, 4 mil anos atrás, você não tinha os equipamentos tecnológicos que você tem hoje, que comprovam tudo isso que eu estou falando. Olha isso. E por um acaso, o ambiente que está acima, vamos pôr um sobrado, o quarto que está acima dessa cozinha, e se está próximo ao fogão, também é influenciado? Depende. Por exemplo, se aqui está o fogão, e aqui na cama, e a cama está aqui logo acima do fogão, depende da sensibilidade da pessoa. Se a pessoa já for agitada, você põe mais fogo nela. A cama por aqui já não daria, né? Não é interessante, principalmente fica mais porque se vamos supor, o fogão está aqui, né? Está nessa posição aqui. E aqui está a cama da pessoa. E a cabeça da pessoa está aqui. Né? Porque o fogão ele é muito poderoso. Se utiliza para muitas coisas no Feng Shui. Ele é extremamente poderoso.
né? Como eu falei, nós fazemos curas. Uhum. Uma coisa, problemas para curas legais, a gente faz no fogão. Mas a gente também acaba sendo protegido pela intuição. Sim. Porque eu vou te falar, a minha cozinha é aqui e o meu quarto é em cima da cozinha. Exatamente em cima da cozinha. Eu já tentei colocar, a cama não é de frente com a porta, tá? Ótimo. Não é. Ela tem um cantinho dela que é assim. Toda vez que eu tentei trocar a cama para baixo da janela, por exemplo, e ela fica exatamente em cima do fogão, eu não fico uma noite com ela. Eu volto a cama pro lugar onde estava. Claro, porque ela te agita demais. Lembra que eu falei do fogo? Olha, se a pessoa já é agitada, você põe mais fogo, ela vai agitar. e eu nunca mais coloquei a cama ali. Às vezes eu troco um pouquinho o canto e tal, mas nunca é de frente com a porta e nunca é em cima do fogão. É intuitivo. Sim, por isso que o Feng Shui é dividido em 3 partes. Olha que Intuitiva, técnica e transcendental. Você matou É a charada. isso. É isso. Olha como é interessante. Observe você aí do outro lado. Exato. Tem uma outra coisa, a gente está falando de organização e limpeza. São 2 fatores importantes para a técnica. O lixo. O lixo é uma questão que todo mundo fica na dúvida. Por quê? Porque quando eu faço limpeza, eu tiro o lixo. Sim. Não é? Aí sempre tem uma lata de lixo, né? E na cozinha sempre tem uma latinha Pois de é. lixo. O essencial é que não pernoite na cozinha. Não pernoite? Tira da cozinha. Porque, vamos supor, quem mora, por exemplo, em prédio, tem horário para pôr o lixo fora do Aham. apartamento. Se você não... E também tem condomínios que eu vou lá da consultoria e tem dia e horário que pode colocar. E às vezes não pode colocar todo dia, dependendo do prédio. Né? Ainda mais que tiraram funcionários, tem toda aquela... Né? Mudou muita coisa. Mudou muita coisa. Então, o que você faz? Você não deixa na cozinha. Porque tem o lixinho da pia, tem o lixinho maior. De preferência, você tira os 2 e põe, por exemplo, na lavanderia. Sim, tira dali. Tira da cozinha. Porque na cozinha nós trabalhamos outra energia. Tudo que é lixo é o que nós desprezamos, que não nos serve mais. Então, não vai ficar onde a gente vai acessar nosso dinheiro. Que é a energia chá, estagnante, bloqueante. Então, não pode pôr para fora do apartamento ou da casa. Né? Por exemplo, antes na minha rua, você tinha dias que podia pôr para fora. Agora, eles puseram um containerzinho, você pode pôr todo dia. Resolve ali. Pronto. No apartamento, o que você faz? Leva para a área de serviço. Pronto. Mais sossegado. A gente está falando de várias áreas, né, da vida da gente. Você falou, né, do Dia do Amigo, que foi essa semana. Hoje o teu programa fala dos amigos. E a gente nota que tem casas que tem muitos amigos circulando e outras que não. Quando a gente muda também de casa, ao mesmo tempo, por exemplo, aquele casal que teve o lavabo na entrada, que acabou afetando o relacionamento deles, afeta também, no caso, a nossa relação com os amigos, com o entra e sai da nossa casa? Veja, cada um tem uma energia, né? Então, e sempre, quando nós preparamos uma casa, nós preparamos proteções, né? Porque cada um tem uma maneira de pensar, ser e agir, tem um determinado tipo de energia. Então, nossa casa tem que estar protegida para nós recebermos nossos amigos sem eles nos afetar a parte negativa. Então, a gente faz uma proteção, coisas estratégicas, discretíssimas, né? Porque os amigos são sempre bem-vindos. Sim. Né? Hoje à noite eu começo a falar, e eu vou falar um pouco mais dessa parte de amigos benfeitores, que amigos são muito importantes, é uma coisa essencial na nossa vida. Mas tem, às vezes, alguém dentre eles que não está bem. Então, a energia vem com a pessoa. Então, se você está preparado, se o seu tio está elevado e a energia da sua casa está com o tio elevado e com as proteções, aí facilita de não impregnar o ambiente. Porque tem pessoas, pensa bem, está todo mundo feliz e tal. Entra uma pessoa daquela... Não é? Baixa a guarda de todo mundo. Sempre tem. Né? E se protegendo... Você tem tudo controlado, né? É a tua casa. Exato. Por exemplo, ainda no interior se usa mais. Aqui em São Paulo menos. Mas por exemplo, na religião católica, as pessoas tinham aquele santinho na entrada de casa. Quer dizer, as pessoas buscam algum tipo de proteção. É um filtro.
Então, o que você faz quando você vai entrar em algum lugar, você tem que se identificar, é um filtro. Então, tem que filtrar as energias que entram na sua casa. Por exemplo, uma coisa que eu fico feliz, por exemplo, quando vocês veem os filmes americanos, europeus, que as pessoas chegam em casa, tiram os sapatos, não é só quando tem neve. Isso aí é um hábito que está impregnado na Europa e Estados Unidos há mais de 40 e tantos anos pelo feng shui. Os homens árabes têm esse costume. Mas eles têm os árabes, os indianos, que primeiro começam com uma questão de higiene. Porque tudo que tiver de porcaria está no chão da rua. Quer dizer, os passos sagrados do seu lar, que você trata com carinho, que você limpa, perfuma, etc., você vai trazer o que estava na rua para dentro da sua casa? Exato. Eu acho que é sábio da parte dos orientais, dos asiáticos, não entrarem com sapato. Se você observar os filmes americanos, muitos deles, as pessoas entram sem sapato. E às vezes a gente nem percebe isso no filme, né? Presta atenção. Porque não está conectado com aquilo. Agora a gente vai começar a prestar atenção. Então, vê, filme asiático, orientais, europeus, porque nos Estados Unidos está mais tempo que na Europa, porque o mestre Lin foi quem trouxe para o Ocidente o feng shui, desenvolvendo a escola Black Hat 7, que estava te falando. Eu estudei a Black Hat 7, a Bazai, que a gente vê o que vai afetar no seu comportamento, nessa parte psicológica, e as estrelas voadoras, porque as energias elas não são fixas, elas se movem. Então a gente estuda, por exemplo, que eles chamam de estrelas, né? Eles dão um nome tudo assim, romântico, bonito. Então a gente, que tem um nome complicado, a gente tem Sponkinji. Eu então, não vou decorar. Assim, são 9 estrelas. São 9 estrelas. 9 estrelas. Então a gente estuda aonde elas estão, porque quando elas mudam de lugar, elas podem trazer algo de bom. Se elas vão nos afetar, essa que vai nos afetar, nós neutralizamos. Aquelas que podem nos trazer coisas boas, nós fortalecemos mais, ativamos com mais força para que aquilo venha de fato. Entendi. Agora, isso anualmente muda, porque há uma circulação no cosmo, né? Então, você viu a lua linda que fez. Ela estava mais próxima. Gente, que coisa maravilhosa, né? Então, a natureza, ela se movimenta. E ela fala com a gente o tempo todo, né? É só a gente se conectar com ela. Exatamente, o tempo todo. É uma energia fantástica. Fantástica. A gente estava falando das empresas, mas, por exemplo, o comércio. Dependendo da disposição, uma loja que seja pequena, por exemplo, tem algum elemento para que ela tenha prosperidade, para que tenha aumento de vendas? Muito. Eu lembro que há muitos anos atrás, eu fui chamada numa lojinha pequena, aqui na Liberdade, onde tem uma galeria, que tem coisa. Aí ela falou, olha, eu estava numa lojinha bem pequenininha, vim com essa um pouquinho maior, e eu vim para cá porque o movimento era muito grande, nós estamos vim aqui, e agora não entra dinheiro, não entra não sei o quê. Aí, quando eu fui ver, o que aconteceu? Na design de interiores que fizeram lá na nova loja dela, a caixa resistora estava aqui, e a parede de trás da caixa resistadora era o banheiro. Aí eu falei para ela, olha, vamos fazer o seguinte... vamos mudar a caixa de lugar. Acabei de falar isso numa farmácia, que era o mesmo caso, estava na posição equivocada. Então, eu falei para ela, vamos mudar, porque não vai ter que quebrar nada. Eu analisei, olhei aqui, a única coisa que vai ter que plugar é fazer a coisa do computador, porque hoje os caixas são todos com computador. Só isso. Mas o balcão era solto, não era fixado no chão, era uma coisa que ia ter custo. Eu falei, olha, experimenta. Daí ela mudou de lugar 3 meses. Depois eu falei assim, Shane, uma diferença foi incrível. Olha lá. Né? Como é importante, né? Um detalhe. Então, por exemplo, estava bonitinho do jeito que estava. Não estava feio. Mas a hora que eu cheguei lá, eu falei, não pode o banheiro. Então, história. Os chineses, eles são tão preocupados que o acionamento da carga, da descarga do vaso sanitário é do lado de fora do banheiro. Eu não sabia. Como a gente não pode fazer isso aqui, por causa do tipo de arquitetura que a gente faz, então o que você faz? Você abaixa a tampa. Sim. Abaixa a tampa e deixa tampado. Você só vai levantar quando você for utilizar o banheiro. E é um lugar, banheiro, que a gente deve ter sempre muito limpo, muito perfumado, que tem várias coisas que vêm no banheiro, né? A energia que circula, né? Exato. Então, quando eu deixo o vaso tampado, eu estou bloqueando um pouco dessa energia. Para ela ir embora e não ficar ali. Porque se você dá a descarga e já levanta a tampa,
Não deu tempo ainda. Que demora um pouco, né? Dá descarga e deixa a tampa Isso, baixada. dá descarga e deixa a tampa. São diquinhas, né? Peculiares, detalhes. São detalhezinhos que todo mundo pode fazer e não tem custo. Exatamente. Entendeu? Exatamente. Não tem custo. Ao contrário. Vai te levantar o cu, né? Vai te dar dinheiro, vai te dar abundância. Exato. E numa casa, por exemplo, que tem muita gente morando, uma pessoa em três pessoas, uma pessoa em cada quarto. Dependendo da disposição, não é só na saúde que a gente está lidando, a gente está lidando também com a prosperidade? Sim. Com relacionamento, prosperidade. É o seguinte, o Feng Shui tem 8 áreas principais do Bagua. Quais são essas áreas? Nós temos relacionamento e amor, que é o relacionamento entre duas pessoas que se amam. Sociedade, que é um casamento, a gente trabalha aí uma sociedade também. Fama e sucesso, que é a reputação pessoal e profissional. Nós temos família e saúde, que é a família sim, e onde nós tratamos a saúde, alguma coisa que a gente precisa. Nós temos criatividade e filhos, que é a descendência, filhos, mas a nossa criança interior, e também quem tem filhos, como tem algum problema com filhos, como desenvolve, e uma coisa importantíssima, a nossa criatividade. Né? Então, e nós temos também trabalho e carreira. Trabalho e carreira é uma área muito importante, porque muitas pessoas cumprem a missão de vida para que vieram para esse plano através do trabalho e carreira. Uhum. Então, pessoas que elas têm uma afinidade com o que elas fazem, uma facilidade incrível, e elas amam o que fazem. Sim. Quando a pessoa tem essa identificação com o que ela faz e se sente feliz quando ela faz, ela está numa missão. Não importa que profissão que seja. O importante é que o interior da pessoa esteja identificado com o que ela está fazendo. Que ela se sinta feliz em estar fazendo. Porque ela vai fazer bem a si mesmo e bem a todos que estão ao seu redor. Porque ela vai arranjar essa luz. Então, o ambiente de trabalho, ele se torna mais produtivo quanto mais pessoas estiverem com a sua criança interior feliz, com a sua identificação declarada. Então a gente está olhando para várias áreas. Sim. Dessa... E aí nós temos a espiritualidade, que é o autoconhecimento, desenvolvimento de sabedoria, e também aonde nós fazemos algumas coisas. Por exemplo, você vai assinar um contrato, você está em dúvidas, se não está muito segura de se assina ou não assina, o que você faz? Você vai colocar no quadro da espiritualidade e vai fazer a oração da sua fé e tudo mais. E no dia seguinte você faz uma meditação de 10 minutos. Vai vir um insight dizendo, olha, não assina ou muda isso. Vai vir a intuição. Todos nós temos intuição. Tudo no Feng Shui começa com a intuição. O primeiro passo é a intuição. Então, quando eu vou visitar uma empresa, uma residência, um comércio, qual a primeira parte que eu faço? É intuitiva e sensitiva. Né? Então, eu visito os ambientes e aí, no começo eu não falo, eu só vou anotando. E depois eu falo sem ver a planta. Entendi. Porque vai sendo trabalhar todas essas energias também. E todos nós podemos começar a fazer isso agora. Não é? E se precisar de uma consultoria, está aqui a Shane à disposição de todos, né? Tirar dúvida, vai até as empresas, vai fazer o trabalho na tua casa. Exatamente. E mesmo, por exemplo, eu já dei consultorias em outros estados, em outros países, porque hoje, com o advento da tecnologia, e durante a pandemia a gente não podia ir. Então, eu ainda não estou craque no assunto, mas eu dei muita consultoria por Zoom. É isso aí. Tá aí, gente. Tá fácil. Manda por e-mail. E pode convidar para palestra também, que ela vai, tá? Palestras, workshops. Sim, não é? As também. Empresas, eu acho que é um grande caminho para que a gente possa começar a mostrar uma cultura diferente e que todo mundo pode prosperar, ter a energia elevada e uma vida mais organizada. Exato. Não é? Viver melhor. Viver melhor. Trazer para si e para os outros momentos mais felizes, mais alegres, porque nós temos que curtir hoje, porque o amanhã é amanhã, o hoje é hoje. Então, faça de cada dia o melhor dia da sua vida. E hoje vai fazer o meu amanhã. Exatamente. Não é? Exatamente isso. O que eu penso hoje faz o meu amanhã.
Ok? Ai, terminou. Oh, que pena. Oh, O papo tava bom. Tava bom. Repete o telefone, Shane. Olha, meu telefone é o 5523-0229. Facinho. E o meu e-mail é arquetipoxane@terra.com.br. Deixa recado para você no Isso, telefone. no telefone, se às vezes entram muitas ligações, caem na caixa postal. Aí você diz, olha, meu nome é tal, eu ouvi o programa da Samira, gostaria de conversar com você. Deixa seu telefone, seu e-mail, que daí eu ouço e entro em contato. Fechou. Eu sempre falo que é caixa postal, porque às vezes as pessoas não ficam conseguindo. Deixa a gravação entrar e você deixa o seu recado. É isso mesmo, ó, já separa a planta de casa, já vai vendo o que você precisa reorganizar aí na sua vida, que aí a Shane está à Exato. E outra disposição. coisa, se caso você não tenha planta, é o seguinte, você de toda maneira entre em contato comigo, que eu te ensino a fazer um croquis de uma maneira simples, que eu vou entender e você vai conseguir fazer. Perfeito. Que aí você vai poder Isso. olhar para eu te aquele ensino ambiente. como faz o croquis e você me manda por e-mail. Fechou. Obrigada, Shane. Obrigada, Samira. Ai, que gostoso. Sucesso para você. Muita prosperidade, que o Feng Shui, ainda vou falar bonitinho, chinês, né? É chinês, não é? É chinês, Medicina é. chinesa. Falar bonitinho isso aí, tá bom? Exato. Que você tenha uma vida muito iluminada, sempre, viu? E que possa levar toda essa informação importante para todo mundo. Obrigada, viu? Obrigada. Adorei! Tá, e obrigada por compartilhar aí com os seus ouvintes. Um Com abraço a todos. certeza. Esse vídeo está à disposição para vocês, viu? Já pode assistir lá no meu canal. Um grande beijo a todos, Mundial, e você vai ficando por aqui. Conversei com a Shane Abreu, nossa comunicadora, que vai ao ar hoje ainda, às 19h30, tem o programa Arquétipo. Beijo, Shane. Beijo para você aí do outro lado. Até daqui a pouco, 10 da manhã, tem Jornal da Boa Notícia. Até lá.